2, pela terceira vez hoje, mas como estamos começando a gravação da nossa oficina de produção online, da nossa última aula do semestre letivo 2020.2, né? Nosso semestre remoto, de aulas remotas, na atividade curricular de extensão 1, em relação ao projeto de serviço social, educação e mídias digitais. Aí nós temos essas metas de trabalho hoje, que é pensar no planejamento da nossa primeira aula para a CE 2, porque os estudantes que estão hoje em ACE 1, com vários produtos, né, elaborados e estudos realizados, eles se transformam em monitores da segunda etapa da execução do projeto de extensão. Então, na segunda etapa do projeto de extensão, a gente vai ter turmas mistas de estudo e de trabalho com a comunidade. A CE2, a equipe de ACE2 se junta à professora para potencializar o trabalho e o ensino em pequenos grupos de uma turma maior que vai se agregar com estudantes que estão vindo do primeiro para o segundo período e vão integrar e vão estar na etapa de ACE 1. Então, toda essa mobilização desses estudantes, a escolha de quais materiais básicos eles vão estudar primeiro, do acolhimento que a gente vai fazer com eles lá no dia 25 de outubro, tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Por quê? Porque os materiais que vocês elaboraram para o uso de licenças, exercitando o uso de licenças livres, né, em Creative Commons, são os materiais que eles dão suporte a esses estudantes que estão chegando. São materiais didáticos que a gente vai usar no próximo semestre, justamente para estimular que os estudantes participem da editoração do site, participem do nosso canal do YouTube, organizando as playlists, né? Agregando mais conteúdo lá, que eles entendam a elaboração também de materiais de divulgação para a CE, quando a gente precisar fazer os eventos, os cursos. Então, todo esse material que vocês constituíram em acervo de ACE 1 e que a gente vai apresentar agora, faz parte dessa etapa que nós começamos hoje. Nós encerramos a etapa de vocês como aprendizes de ACE 1, para a etapa de vocês planejarem comigo ativamente a CE 2 e assumirem uma posição também de monitoria nesse componente curricular. Ou seja, a gente vai descentralizar responsabilidades na execução das tarefas que até aqui a gente idealizou junto, né? Então, vamos começar lá. Eu vou começar apresentando aqui rapidamente o tutorial que o Rafael desenvolveu e licenciou, né? Então, vejam, aqui a gente vai aprender duas coisas na prática. A gente vai analisar a formatação de ABNT, né? E a exposição do conteúdo. Por quê? Porque quando a gente produz um material didático, ele tem que ser inteligível também para as pessoas que forem acessar eles, independente de fazer uma leitura com base na nossa explicação, porque nem sempre as pessoas leem o nosso material com a gente do lado contando a história, né? Então, aqui nós já tivemos um avanço, né? Porque o cabeçalho agora está mais assertivo, né, na identificação aqui de quem somos nós. Somos a turma de ACE 1 do projeto de serviço social 1, da graduação na Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas de Maceió, né? O autor aqui, a professora orientadora sou eu, o autor é o Rafael. Aí já vem as fontes que ele pesquisou, devidamente citada. Lembrando que aqui vocês fizeram, a gente optou por começar apresentando as fontes para a elaboração do tutorial. O que faltou aqui?
Faltou você dar um título aqui, Rafael, para esse documento, entendeu? Então, por exemplo, tutorial para acesso e editoração do site, ou para o site, sei lá. Faltou você colocar, ou está aqui embaixo o título. Peraí, deixa eu ver. Aqui tem o tema, então, criação de site. Então, aqui em cima, você coloca tutorial para criação de site, certo? Porque daí isso já introduz para o teu leitor o que vai vir na sequência. Aí a gente optou por colocar as fontes pesquisadas para elaboração, mas para elaboração do quê? Do site, certo? Aqui embaixo está ok. Fontes pesquisadas para a composição do site. Tá vendo? E olha, ele fez a citação bem corretamente. Apresentou o canal Hora do Tutorial, o conteúdo que ele buscou lá dentro, né? E apresentou o link que ele acessou, certo? Depois, as fontes que ele pesquisou para a composição do site, né? Aqui a gente pode colocar, Rafael, em vez de fontes, você coloca mídias, né? Mídias pesquisadas, porque foi o canal do YouTube, certo? Fontes pesquisadas, aqui é fonte bibliográfica, né? E foram textos, não é isso? Então, fontes bibliográficas, tiro pesquisadas, sabe? Para a composição do site, que pesquisadas a gente já sabe que foram as consultadas, tá? Ou bibliografias, né? Referências pesquisadas, sabe? Tá? A mesma coisa, tá correto, começa com o autor, com o... Aqui é o sobrenome ou é o nome da pessoa? Angélica é o sobrenome. Então, é porque nessa matéria está só mostrando se o nome é Maria Angélica, Márcia Angélica, como o autor da matéria, né? Então, pronto, então é isso aí. Então tá certo. Aí, como está a saúde mental do professor? Tá vendo? Esse é o título da matéria. Mas por que não fica destacado o título da matéria? Porque o destaque é o canal aonde a gente acessa ela, né? Então, a matéria do canal do ensino, sem local, sem data, disponível no link tal, né? E acessado no período tal. Tá vendo? Então, como todos são documentos, todos são documentos online, né? A gente vê tudo aqui. Então, antes de passar, o Rafael, ele optou por incluir o licenciamento dele como é que chama? No rodapé, né? Rafael, você linkou lá o rodapé, copiou o licenciamento, que automaticamente ele já fica visível em todas as páginas, não foi isso? Você fez? Deve ter caído a internet dele. Não, então, eu acho que foi isso que ele fez. Então, como é que ele faz? Vamos lá. Como é que funciona as licenças em Creative Commons, né? Aqui, vocês chegaram até aqui. Quem não... não, tudo bem, Rafael. Eu estava falando de que você tinha feito o licenciamento. Vamos falar agora da licença. Vamos entender qual foi a licença que o Rafael optou. Então, Creative Commons, né? Licença Creative Commons. Ele optou por uma licença de uso não... Aí, como é que a gente faz para licenciar um material didático? A gente vem lá naquele site, que foi aqui que eu cliquei lá no Moodle, que está disponível para vocês, compartilhar trabalhos elaborados em Creative Commons, que vai direto. Se não, vocês digitam creativecommons.org, né? Que cai aqui. Tá em inglês? Professora, tá em inglês. Vem aqui, clica no botão esquerdo, traduzir para o português, que automaticamente vai para o site em português, tá?
porque esse é um site que tem todas as línguas. Aí, como é que a gente escolhe uma licença? Quando a gente chega nessa etapa, significa que a gente já estudou o que significam os símbolos das licenças Creative Commons. Aqui tem, ó, explicando as historinhas. E lá naqueles materiais que vocês estudaram na sala de aula invertida, né, ó, tem os videozinhos com a história do uso das licenças, para que elas servem, como funciona, como a gente usa a Creative Commons e o Remix, né? Como é que a gente faz pesquisas de imagem e conteúdos para reutilizar, né? Quer dizer que não vai sofrer problemas de direitos autorais, né? Então, aqui, suponhamos, a gente já sabe a licença que a gente vai escolher. Então, a gente vem aqui e começa a definir a nossa licença. Essa aqui é a licença mais livre possível. Então, quando a gente não tem restrição nenhuma no uso do material, a não ser a autoria, tipo assim, você pode usar o meu material para qualquer coisa que você deseje, desde que você me cite como autor, né? Então, eu venho aqui. Permitir que a adaptação do seu trabalho sejam compartilhadas? Se sim, fica esse aqui. Se sim, desde que os outros compartilhem igual, ele fica assim. Tá vendo? Que apareceu o símbolo que o Rafael escolheu. Então, o Rafael pergunta, permite o uso comercial do seu trabalho? O Rafael colocou não. Aí aparece o símbolo do dinheiro aqui, riscado. Tá vendo qual foi a licença que está aqui dele? Não é igual? Certo? Então, aí ele vem a descrição. Criação de site tutorial de Lima G, né, o nome do Rafael completo. Ele está licenciado com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, compartilhar igual, 4.0 internacional, baseado no trabalho disponível no link tal, né? Então, e aqui, quando a gente quer, a gente pode encurtar esse link, para não ficar assim tão grande. A gente pode copiar o link, ir lá no encurta links, certo? E o encurtador de URL. Aí ele transforma... Ah, não, esse aqui não é gratuito. Esse aqui. Encurtador grátis. Por exemplo, eu quero encurtar essa URL, certo? Porque ela está muito longa. Ó, tá vendo? Ele me dá um link menor, certo? Para acessar esse documento aqui, tá? Então, isso vocês podem fazer quando vocês forem licenciar outros trabalhos, para não ficar com um link tão grandão assim, certo? Tão poluído, tá? É uma dica, não é obrigatório usar, assim também vale, é só para... Aí, como é que a gente faz essa descrição que o Rafael fez ali? Colocar o nome dele. Então, nós vamos, Rafael, melhorar essa tua descrição aqui, tá? Porque o nome do documento não é a criação de site, é tutorial. Então, esse documento aqui, ele é um tutorial descritivo de como criar um site, certo? Então, é só uma questão de ajuste na forma de comunicar o conteúdo, tá? Então, você vem aqui e escreve tutorial para criar site, né? Criar e editar, né? Editar sites. Sites usando wix.com, né? Porque não é qualquer site. Ok? Aí vem o nome da pessoa, como a BNT, que daí é o que está lá descrito pelo Rafael. Rafael, o D Lima não fica junto, vai ficar aqui, ó.
Givanilson, Rafael, D, minúsculo aqui, e só vai ficar o Lima como teu sobrenome, tá? Pelas regras da BNT é assim que faz. Então, é Lima. Opa. Certo? Tá vendo que vai aparecendo aqui? Aí aqui você atribuir a URL do trabalho, por exemplo, se vocês publicarem, se a gente fizer um arquivo lá no site, ou se eu publicar no meu blog esse documento de vocês, ou se vocês colocarem em algum repositório, tipo no Drive, e quiser compartilhar o link de acesso, aí vocês trazem para cá o link que vai ficar disponível aqui. O URL da fonte do trabalho foi o que o Rafael colocou. Então, ele colocou a fonte do trabalho. Me explica aqui, só me lembra uma coisa. Essa aqui é a fonte do trabalho que você elaborou ou é a fonte do trabalho que você se inspirou, Rafael? Do exemplo que eu passei lá no Moodle. Rafa? Não, professor, esse link ele dá direto para esse tutorial. Eu licenciei esse tutorial. Tá. Você colocou no Docs do Google, né? E copiou aqui o link aonde ele está disponível, né? É isso? Isso mesmo. Isso. Pronto. Agora repare, edite. Aqui você está liberando o link para edição, sim ou não? Para quem tiver o link editar? Não, esse link aí ele vai levar diretamente para esse documento que a gente está olhando. E está só em modo de leitura. Ele não, só modo de leitura, perfeito. É isso que a gente tem que observar, porque às vezes a gente escolhe o licenciamento compartilhar igual, mas a gente libera o link da edição em Word ou Docs, lá, Google Docs, certo? Então, o Rafael ficou atento a isso e ele compartilhou o link, né, de acesso ao documento, mas o documento dele já está em PDF, tá? Então, é só um documento para se inspirar. Então, foi ele que vem aqui e copia. Uma vez que a gente copia isso aqui, a gente pode limpar formatar isso aqui, deixar a letra menor e tudo mais, quando a gente cola lá no trabalho em Word, tá? Então, não precisa ficar exatamente desse jeito o compartilhamento, o copia e cola no documento, tá bom? Tudo bem até aqui? Rafael, depois você só ajusta lá essa descrição, tá? Eu vou jogar no chat ali para você copiar a lei. Aí aqui ele vai contar para a gente tudo que ele usou e como a gente faz para acessar o site, tá vendo? Ele foi apresentando as telas, né? Depois, como a gente entra no negócio para editar, o quarto passo, né? Para editar o material, para incluir. E aí depois a gente vai chegar lá no blog para a gente conversar sobre a edição do blog. Então, esse material aqui é um material que serve de base e de uso para todo mundo. Então, a professora vai deixar disponível lá no Moodle, porque é um tutorial que toda a turma de ACE 2 e ACE 1, no semestre que vem, e os estudantes que estão em reavaliação precisam ter na mão na hora que a gente vai, e que a professora também usou hoje, para entender a edição lá do site usando a plataforma Wix, certo? Que já é um site que dá para a gente o material, um site já formatado, que está aqui, ó. Mas a gente já vai conversar sobre ele. No momento, a gente ainda vai falar das outras atividades individuais, tá certo? Aqui temos o documento, integrantes do curso, fontes, o documento que a Joana
publicou lá, e aí ela fez apresentou um resumo de como a gente elabora um relatório, né? Então, também, agora, aqui como a Joana, ela usou o Word e ela colocou lá para mim no Word, eu já vou editorar o material dela direto na fonte, certo? Então, Joana, eu quero que você me explique uma coisa. Quando você coloca aqui os nomes dos integrantes do grupo, significa que todo mundo que está aqui elaborou com você esse material? Não, Ana? professora, porque eu segui o modelo o outro modelo que você postou no AVA. Pronto, esse sim. Mas é que aquele lá era de autoria coletiva, lembra? Quando a gente coloca aqui, a gente está dando a autoria desse material para todas essas pessoas. Quer dizer que todas essas pessoas são autores desse documento, tá bom? É isso que vocês precisam compreender. Uma coisa eu estou fazendo esse trabalho e esse trabalho vai ajudar o meu grupo de colegas. Outra coisa esse trabalho ele é de autoria minha e dos meus colegas, certo? Entende? Então, vamos fazer aqui, fica claro isso para vocês? Sim, Que a gente está trabalhando Sim, professora. com licenças de uso. Licenças de uso significa o quê? Como que a pessoa que consome o material de vocês, ela dá os créditos de autoria. Não significa remunerar o trabalho, significa reconhecer a autoria. Então, é por isso que a gente tem que entender que a gente tem que colocar quem é o autor, quem fez o que no documento, certo? Então, nada impede de ser todo mundo, certo? Desde que o documento ele tenha sido concebido e elaborado por todo mundo, que é mais ou menos o que a gente está fazendo naquele relatório lá do levantamento, não é isso? Quando a gente colocou lá o relatório do levantamento dos dados das escolas, lá no Google Docs, e todo mundo vai editar e vai organizar aquele conteúdo, aí aquele relatório entra o nome de todo mundo na produção, porque é um trabalho de autoria coletiva, certo? Se alguma pessoa ficou de fora, ela tem que se manifestar e dizer: aqui faltou colocar o nome do teu trabalho. Um tutorial para, um tutorial para elaborar relatórios, né? Relatórios, né? Relatórios de dados. Não, vamos deixar só relatórios para não confundir. Aí aqui a gente coloca o nome. Autora, aí turma C, semestre, faltou o semestre letivo, né? Semestre letivo 2020.2. Aí também, aí ela traz aqui as fontes pesquisadas. Agora repara, vamos usar a ABNT aqui, tá? Então, quando a gente cita, aqui é um livro, né? Então, a gente cita aqui, tem que começar pelo sobrenome do autor, certo? Então, Dal. Isso vocês já aprenderam lá em metodologia. Vocês precisam consultar o material de metodologia, tá? Aí, depois do sobrenome principal, vem a vírgula e vem as iniciais do nome do autor. Tudo em caixa alta, certo? Como são dois autores, depois vem um ponto e vírgula, vem o outro sobrenome em caixa alta, vírgula,
o nome da pessoa. Aliás, a inicial do nome da pessoa. E aí vem o título do livro. Então, o serviço social na escola. É um livro, isso aqui, Joana? Aí, Sim, edições Humos, né? Aí faltou o que aqui? Faltou o que aqui? Faltou o local, que depois você vai pegar lá no material, indicar o local que foi publicado, qual é o nome da cidade. Daí 2 pontos, vem o nome da editora, tá? Mas daí não é nome da editora. Aí, vírgula, o ano da edição, tá bom? Então, falta fazer essa referência aqui. E outra coisa, editora, tem que ver edições Humos Limitada, tem que ver aqui se teve, qual é a edição desse livro. Tipo assim, 12ª edição, certo? Mas daí não vem aqui, vem aqui. Por exemplo, Serviço Social na Escola. Primeira edição, que quer dizer, é a primeira publicação, certo? Põe abreviado, tá? Então, sempre, porque o livro ele pode ser publicado várias vezes, né? Então, toda vez que ele é publicado, que ele é reimpresso, ele tem uma edição. Então, a gente tem que localizar e indicar se é primeira, segunda, terceira edição, quarta, 20ª, né? Aqui, para citar a BNT, também tem uma forma correta de fazer a citação das normas técnicas, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí vai em destaque informação e documentação, né? É essa norma aqui, né? Rio de Janeiro, também, aí vem aqui a BNT, 2002, beleza. Dicionário Aurélio, significado de pesquisar, sem local, 2017, disponível em, faltou o site. Aqui, ó. Tá? E aí, grifa aqui o conteúdo que você leu. Tá? Aqui você fez correto, ó, citou o sobrenome, aí é só fazer a abreviação aqui, ó, tem até o ponto e vírgula, tá vendo? Aí vem o segundo autor, segunda autora, no caso, manual para elaboração do estágio obrigatório, ó, 7ª edição, né? Esse atual não precisa. Florianópolis, IFSC 2017, 47 páginas. Vendo aqui. Aí você grifa isso aqui também. Tá? Aí tema, como fazer um relatório ok, descrever o passo a passo. Aí tu faz uma pequena introdução, modelos de relatório, planejamento, questionário, aplicação do formulário, né? Questionário ou formulário, né? Tem uma diferençazinha entre um e o outro, né? Mas só para gente dizer que é a mesma, certo? E o resto, perfeitinho. Agora, vamos licenciar em Creative Commons, Joana, porque você ficou tímida nessa parte. Então, nós vamos lá e vamos escolher uma licença para você. E aí nós vamos discutir a remixagem. Use e remix, certo? Então, agora a gente entra no tema. Usar e remixar. O que significa usar um material que a gente elaborou
e liberar ele para que outra pessoa faça a remixagem desse material. Então, um objetivo do Creative Commons é aumentar a quantidade de criatividade licenciada abertamente nos bens comuns. O corpo da obra fica livremente disponível para uso legal, compartilhamento, reaproveitamento e remixagem. Com o uso de licença ICC, milhões de pessoas em todo o mundo disponibilizam suas fotos, vídeos, músicas e outros conteúdos criativos para uso de qualquer membro do público, certo? Então, quando a gente opta por deixar, quando a gente não seleciona aquilo que o Rafael selecionou como compartilhar, porque eu remixei o teu material, tá, Joana? Então, eu vou fazer a licença agora, como se fosse uma remixagem. A gente escolhe não comercial, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, título do trabalho. Tutorial para... Eu já esqueci o nome que eu dei lá, vocês precisam me ajudar aí. Para elaborar relatórios, né? Atribuir o trabalho ao nome. Vamos olhar aqui de novo. Ó, esta licença permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam o material em qualquer meio ou formato, desde que a atribuição seja dada ao criador. A licença permite o uso comercial, tá? Aqui, esta edição permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam o material em qualquer meio ou formato, desde que a atribuição seja dada ao criador. A licença permite o uso comercial. Se você remixar, adaptar ou desenvolver o material, deverá licenciar o material modificado sob termos idênticos. Ou seja, você tem que fazer você tem que usar a mesma licença. Então, você pode, eu dei uma informação errada para vocês antes. Vocês podem fazer a remixagem na licença que o Rafael usou, certo? Só que vocês, na hora de licenciar o material, vocês não podem escolher um outro tipo de licença. Tem que ser a mesma licença que ele escolheu, certo? Para dar acesso a outras pessoas. Esta licença permite, essa combinação aqui, ó, de imagens. O que vai mudar aqui é que não permite o uso comercial, que foi o que a gente fez. Quando a gente combina as três, né, é aquela coisa, vai ter que usar o mesmo tipo de licença, não vai poder usar para fins comerciais. Aqui que tal? A licença que permite que os utilizadores copiem e distribuam o material em qualquer meio ou formato apenas na forma não adaptada e apenas enquanto a distribuição for dada ao criador, a licença permite o uso comercial. Então, aqui, quando é o sinal de igual, é que eu não posso mexer no arquivo, tá? Eu não posso mudar nada no arquivo. É só quando aparece o sinal de igual. Eu confundi o igual com aquela setinha aqui, tá certo? Então, é por isso que a gente sempre tem que consultar as formas de combinação das licenças. Significa que a gente só pode combinar assim as licenças? Não, a gente pode combinar do jeito que a gente quiser, tá? Aí eu coloco aqui, atribuir o trabalho, aí eu posso colocar, por exemplo, o meu nome aqui, considerando que eu fiz a remixagem do trabalho, tá, Joana? Eu só estou dando um exemplo. De Lima, né? Mas eu vou colocar aqui remixado
Aí eu trago o seu nome para cá. De Chagas Joana, um nome enorme. Peraí. Certo? Aí a gente pode atribuir uma URL do trabalho, que é, por exemplo, se você dá acesso, você tem que dar acesso para que a pessoa acesse o teu material, né? Por exemplo, aonde que o teu material está arquivado? Então, se ele tiver lá no nosso drive do e-mail do projeto, aí você vai lá e copia o link e traz para cá para dar acesso à pessoa que tiver interesse mexer no teu material. Como não fui eu que produzi, e aqui nós não estamos tratando do assunto, mas eu quero atribuir a licença a você, tá bom? Então, a gente coloca aqui, tutorial, que é da Joana, né? E aí a gente copia lá no teu documento. Vamos fazer como o Rafael fez. O Rafael foi inserir, deixa eu ver se é inserir, rodapé, né? Deixa só meu computador pensar um pouquinho. Aí, coloca aqui. Tá vendo? E aí a gente pode editar isso aqui em letras menores, tá? Em letras menores. Ok? Pode colocar assim. E uma vez que a gente use o símbolo, a gente não precisa, no caso, não precisa, não precisa colocar esse restante aqui, porque isso aqui quer dizer a mesma coisa do que está descrito aqui. Então, se quiser deixar só assim, né? Certo? E aí a gente também pode colocar elaborado, né? Material didático elaborado para uso em ACE, projetos em serviço social. Certo? Aí a gente salva aqui. Veja, vocês estão acompanhando, tá muito chato. Posso parar. Estou acompanhando. Estou acompanhando, professora. Lá. Se vocês mandam os arquivos de vocês para outras pessoas, vocês precisam colocar o nome de vocês, tá? Por quê? Porque vai que a pessoa para quem você está enviando se utiliza do material de vocês a seu bel prazer. Então, sempre tem que botar aqui, Maria Joana, certo? CE1. Aí, material individual, né? Ó, isso tá bom. Pode botar o dia.
27, porque daí a professora precisa se lembrar, né? Aqui. Viu? Então, aí, o que significa usar aqui, ó, o rodapé? Aquilo que o Rafael espertamente nos ensinou, tá vendo? Ó? Ele fica aparecendo em todas as páginas. Ó. Tá vendo? Aí você não precisa colar os negócios todas as páginas, ele já vai automático. Ok? Depois eu vou te enviar de volta, tá, Joana? Esse material. Ok. Que é seu, aqui é só oficina para a gente aprender junto, tá bom?